Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências Humanas. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco estão aqui comigo os professores de Geografia, o Leonardo Greco e o Antônio Ferreira. Sejam bem-vindos, professores. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Mariana Tupinambá e a Márcia Moura, que está com a gente nesse bloco. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. Ligue para a gente no telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, número 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece agora na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Vamos começar com o professor Leonardo. Professor Leonardo, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente aí, quais foram os temas de Geografia nessa 4ª semana do ciclo 5? Ok, bom dia Antônio, bom dia galera, tudo bem? Nós vamos analisar hoje assuntos referentes ao nosso espaço sideral, né? Terra, nosso sistema solar e demais vizinhanças. Gigantesca, né? Vamos falar sobre os movimentos migratórios, sobre a sustentabilidade e ainda sobre esse tema, nós vamos falar um pouquinho sobre a Agenda 21. O que será essa agenda? Será que tem muito telefone nela? Vamos analisar isso aí, professor Leonardo. Tudo bem, professor Antônio? Tudo bem. Conta pra gente aí no ensino fundamental, o que os alunos viram hoje. Bom dia a todos, bom dia galera. Bom, falamos no 4º ano sobre o espaço geográfico, o conceito, nosso objeto de estudo, né, objeto de estudo da geografia. E no 5º ano falamos sobre as fontes de energia, buscamos entender um pouco mais sobre os recursos naturais, como que eles atuam e a importância deles na economia da sociedade atual. Obrigada, professor Antônio. Agora que já relembramos, né, as aulas do professor Leonardo e do professor Antônio, vamos passar para as nossas perguntas. Vamos lá? Nossa primeira pergunta de hoje é uma dúvida de 5º ano. Professor Antônio, a energia solar pode ser bem utilizada no Brasil? Vamos lá, a energia solar pode ser bem utilizada no Brasil e deve ser bem utilizada no Brasil. Por quê? Nós temos que lembrar que o Brasil está numa posição geográfica muito privilegiada. O Brasil é um país que tem a maior parte do seu território numa área intertropical, ou seja, está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E também está bem próximo da linha do Equador. Isso faz com que o Brasil receba muitos raios solares, que nós chamamos de insolação. Então, utilizar a energia solar para aproveitar esse recurso renovável é fundamental. Então, quando falamos que o Brasil pode utilizar, sim, ele pode utilizar a energia solar e deve, através de investimentos públicos e privados, para que isso aconteça o mais rápido possível. Obrigada, professor Antônio. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de ensino médio do 2º ano. Professor Leonardo, como podemos entender o descaso de determinados governos quando percebem um grande fluxo de imigrantes? Vamos entender essa questão em 2 frentes, tá? Primeiro, na questão no ponto de vista do governante que está percebendo que os seus cidadãos estão migrando para outros países. A questão não se trata de descaso, seria mais a questão de impotência frente a essa emigração, tá? No sentido de que, por exemplo, um fluxo de cidadãos brasileiros, por exemplo, está se deslocando para um país desenvolvido e os governantes, sejam eles municipais, estaduais ou o governante do governo federal, né, nosso presidente, não tem condições de evitar que isso aconteça. Então não tem condições de convencer os cidadãos brasileiros, esses que pretendem emigrar, a não fazê-lo. Porque normalmente os cidadãos vão emigrando porque eles buscam melhores remunerações, melhores condições de vida para se sustentar e sustentar suas famílias. Então esse é um ponto. Outro aspecto diz respeito aos governantes dos países que recebem esses cidadãos aí, então que recebem os imigrantes.
Para esses governantes, a questão, aí poderia até se pensar um pouco em descaso, mas seria, a gente teria que analisar com um pouquinho mais de detalhes. Vamos lá. Esse cidadão que chega em um país diferente, ele vai trabalhar numa atividade que normalmente é subvalorizada no país de destino, né? Então, às vezes, para um governante é interessante ter uma mão de obra que chegou para suprir um nicho de mercado que não é valorizado pelos seus cidadãos, pela sua sociedade, portanto, não é muito bem remunerada, né? E assim, a questão da atenção dada pelo governante, normalmente ela só vai dar quando esse imigrante começa a se tornar um problema para aquela sociedade, no sentido de estar disputando postos de trabalho, comprometendo a estabilidade social, cultural do país. Então é apenas nessas situações em que realmente o governante do país que recebe aquele fluxo de pessoas vai realmente se preocupar, se posicionar quanto a isso. Ok, obrigada. A nossa próxima dúvida agora é para ensino fundamental. Qual a importância das categorias de análises para os estudos geográficos? Desculpa, professor Antônio. Vamos lá. Categorias de análise vamos pensar aqui, são categorias que buscam facilitar a compreensão dos fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. Na geografia, nós observamos os fenômenos através de escalas. Essa escala parte de um local, da menor parte, para a escala global. E para entender todo esse fenômeno, todo esse processo, é necessário que tenham essas escalas geográficas, ou escalas de estudos geográficos. Mas que escalas são essas? Então, quando a gente fala do local para o global, nós estamos falando de uma escala do lugar geográfico, nós estamos falando da paisagem, nós estamos falando da região e do território. E o somatório dessas categorias vão levar ao entendimento do espaço geográfico, ou seja, daquele espaço, daquele local, daquela superfície que foi alterada pelo ser humano ao longo do tempo. Ok, obrigada, professor Antônio. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de primeiro ano. Professor Leonardo, conseguimos observar alguns corpos celestes a olho nu e outros não. Que fatores podem interferir nisso? Bom, alguns fatores a gente tem que levar em consideração para a gente entender se a gente consegue enxergar determinados corpos celestes e por que outros não. Primeiro, a dimensão do corpo celeste, Quanto maior, mais visível, A questão também da sua luminosidade. Eu falei na nossa aula que existem corpos celestes que emitem luz, outros não. Só para a gente detalhar um pouquinho, as estrelas emitem luminosidade, os planetas já não. Outra questão também, você tem maior facilidade para observar corpos celestes em áreas não tão urbanizadas. Por quê? Em centros urbanos você tem uma grande luminosidade, As grandes cidades têm muita iluminação, isso atrapalha também a condição climática, Às vezes um tempo mais aberto, Uma noite, por exemplo, mais clara, sem tanta nebulosidade assim, facilita a observação. E também uma questão moderna, a questão relacionada à urbanização, a questão da emissão de poluentes também. Então, tudo isso conjugado faz com que você tenha maior facilidade para enxergar determinados corpos celestes e, o contrário, tenha maior dificuldade para enxergar outros. Ok, obrigada, professor Leonardo. A nossa próxima dúvida é para você, professor Antônio, uma dúvida de 5º ano. Por que a queima de combustíveis fósseis auxilia no aquecimento global? Vamos lá. Os combustíveis fósseis, que são conhecidos pelo petróleo, pelo gás natural e pelo carvão mineral, ao serem queimados, eles liberam alguns tipos de gases, entre eles o dióxido de carbono, e esses gases acabam acelerando o processo natural do efeito estufa. Para quem não lembra, o efeito estufa é um processo natural que mantém a temperatura do planeta Terra. Então, quando ocorre essa queima dos combustíveis fósseis, o efeito estufa ele é acelerado, ou seja, essa temperatura ela aumenta, levando a modificações climáticas, ao aumento da temperatura em alguns locais, como por exemplo nas calotas polares, o que pode ocasionar, e o que os estudos atuais falam, ocasiona no aquecimento global. Ok, obrigada. A nossa próxima dúvida também é para você, uma dúvida agora de 4º ano. Qual a diferença entre espaço natural e espaço humanizado? Vamos lá.
Espaço natural e espaço humanizado são dois conceitos da geografia, onde no caso o espaço natural é aquele espaço construído, alterado pela própria natureza. Vamos imaginar aqui a floresta amazônica, uma calota polar ou mesmo a erupção vulcânica, são alterações que ocorrem, né? São características que acontecem na superfície terrestre criadas pela natureza. Agora, quando eu falo espaço humanizado, eu estou falando daquele espaço que foi alterado pelo ser humano ou foi influenciado. Tá? Então, hoje temos esse conceito, ele é mais aprofundado, né? essa distinção. No passado, falava espaço humanizado, só o espaço que o homem transforma. Mas nós sabemos que existem alguns locais, por exemplo, os fundos oceânicos, que estão se tornando humanizados, não porque o ser humano está transformando, mas porque hoje ele recebe influência, no caso da grande quantidade de plástico, de lixo jogado no oceano. Então, repetindo, o espaço natural é o espaço criado, transformado pela natureza, e o espaço humanizado é aquele transformado pelo homem ou influenciado por ele. Ok, obrigada. A nossa próxima dúvida, voltando agora para o ensino médio, uma dúvida de terceiro ano. Professor Leonardo, podemos considerar que sustentabilidade ambiental causa retrocesso econômico? Essa é uma mentirinha, né? Porque a sustentabilidade ambiental, logo que você pensa em uma determinada sociedade priorizar a sustentabilidade, você logo vai pensar, bom, se vai priorizar a sustentabilidade ambiental, então quer dizer que eu não vou investir muito em indústrias, não vou investir muito em centros muito urbanizados, e aí, logicamente, eu vou produzir menos, eu vou gerar menos riqueza. Não. Existem alternativas para que você possa manter o investimento nas indústrias ou até ampliar, né? Privilegiar sim a urbanização de grandes centros, né? Mas sem descuidar, sem deixar de levar em conta a preservação do meio ambiente e, por consequência, dos recursos naturais. É justamente esse o grande desafio das sociedades modernas, no sentido de se tornarem cada vez mais sociedades mais sustentáveis. Tá? Porque o grande lance atual, né, o que está na moda, o que é necessário, aliás, ser feito, é conciliar desenvolvimento, porque é algo inevitável, o ser humano prima pelo desenvolvimento do que quer que seja, né, conciliado com a preservação do meio ambiente. Tá? Esse é o grande desafio da atualidade. Com certeza. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de quinto ano. Professor Antônio, devido ao pré-sal, o Brasil é o país com maior reserva de petróleo na América do Sul? Não, não é. Tá? A gente imagina que com a descoberta do pré-sal, seja aquele local próximo ao litoral sudeste brasileiro, um local profundo onde encontra-se petróleo, né, essa reserva energética, o Brasil se tornaria a maior reserva de petróleo da América do Sul, mas não é. Hoje, o país que tem essa maior reserva é a Venezuela. Aliás, ela não só é da América do Sul, como também do mundo. Tá? Além disso, o pré-sal brasileiro colocou o país em destaque nesse cenário, né, nesse tipo de exploração. Né? Hoje o Brasil, ele não é o primeiro, mas ele é o segundo dentro da América do Sul. E se você pegar no ranking mundial, o Brasil fica colocado ali entre o 14º e 15º entre os outros países do mundo. Ok, a nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Professor Leonardo, como incluir hábitos mais sustentáveis na nossa alimentação? Uma vez eu ouvi uma frase que caracteriza bem essa questão. A gente deve descascar mais e desembalar menos. Exatamente, você também ouviu, né? Com certeza. Então, a questão toda é essa. Primeiro, vem de berço, né? Os nossos avós, nossos pais, eu tenho certeza, a minha mãe, por exemplo, cansou de me orientar a comer direito, a comer mais verdura, etc, né? Contudo, a gente tem que levar em consideração o seguinte: a nossa sociedade, ela é tão assim dinâmica e tende a se tornar cada vez mais dinâmica, que hoje, eu não sei se você vai concordar comigo, Dani, se alimentar, para algumas pessoas, passou a ser sinônimo de perda de tempo. Né? Nessa loucura que a gente está de trabalhar cada vez mais, né? Sim. Existem situações em que a pessoa troca o almoço por um cachorro quente na esquina, né? Então, essa situação é bastante preocupante, né? Então, a gente tem que passar a incluir essa questão de
hábitos alimentares saudáveis através de uma educação alimentar ou de uma reeducação alimentar. E isso vai contribuir em fatores que a gente às vezes nem imagina. Porque quanto mais saudável se tornar a nossa alimentação, além do benefício óbvio, que é a melhoria da nossa saúde, né? Tem também o seguinte: se você vai consumir menos enlatados, menos embutidos, você vai ter menos embalagens para descartar depois. Olha o benefício aí por tabela na questão da redução dos rejeitos, né? Então, perceba como que tudo está interligado em favor de uma postura mais saudável global. Sim, né? Com certeza. A nossa próxima dúvida é da Heloíse Rodrigues. Ela é estudante do 5º ano da Escola Municipal Maria de Lourdes Duarte Moreira. Professor Antônio, a Heloíse quer saber se o petróleo acabar pode causar danos ao meio ambiente e se sim, por quê? Ô Heloíse, obrigado pela pergunta. Tá? Bom, vamos pensar aqui, né? Se o petróleo acabar, então a gente tem que pensar da seguinte forma. A gente tem que imaginar que o petróleo ele tem uma localização, ele está no fundo das áreas sedimentares. Então, se esse petróleo acabar sendo retirado, né, vamos pensar de uma maneira abrupta, muito rápida, lógico que aquelas áreas onde esse petróleo vai estar, vai gerar uma lacuna, um buraco, e essas regiões poderão sofrer um abalamento ali, uma dolina, né? Mas, se a gente imaginar... Então, é o primeiro ponto, né? Tirando de uma forma muito rápida. Agora, o fim do petróleo não leva a algum problema ambiental, tá? Porque o petróleo na natureza, ele é um processo natural, né? Um processo feito pela questão do acúmulo ali de matéria orgânica por camadas sedimentares que sofreram transformações ao longo do tempo, de um longo tempo. Agora, a grande questão do petróleo, se ele acabar sendo queimado, né? Então vamos imaginar o grande número de petróleo, a grande quantidade de petróleo que tem no planeta. E se ele for queimado de uma maneira muito rápida, aí sim, né, teremos um problema ambiental. E como já disse, a questão do aquecimento global vai ser muito mais acelerada, tá bom? Entendido aí, né, Heloíse? A nossa próxima dúvida é uma dúvida de 4º ano. Professor Antônio, por que é importante entender como o ser humano ocupa a superfície terrestre? Bom, o ser humano, ele ocupa a superfície terrestre, não é de qualquer maneira. Né? Ele não chega, vou ocupar aqui, vou chegar chegando. Não é assim. O ser humano, ao ocupar o espaço, ele traz com esse processo de ocupação características culturais. Tá? Cada grupo, né, cada país, né, cada elemento, né, cada habitante desse planeta ocupa utilizando suas características, né, de berço, né, a sua cultura como exemplo. Tá? Então, se você mora numa cidade, uma cidade urbana, você vai ter características urbanas. Então, a sua ocupação ali vai ser de uma maneira diferente daqueles que ocupam em áreas rurais. Tá? É sempre bom você observar como que as comunidades tradicionais elas ocupam esses espaços, porque elas também mostram, né, a maneira que elas se organizam e também elas gostam de preservar e precisam preservar aqueles meios naturais existentes ali. Então, verificar a forma que o ser humano ocupa o espaço é também verificar como que a cultura daquele povo, daquele grupo está organizado. Tá? Outro ponto importante de entender a ocupação é que o ser humano ele ocupa de acordo com as suas necessidades econômicas. Né? Então, se ele está ocupando aquele local, é porque ali existe algum recurso natural, algum recurso que vai ser necessário para a sobrevivência humana. E para fechar, né, nós também temos que lembrar que o espaço, né, o modelo de ocupação urbana, devido ao processo da industrialização, também faz que o ser humano ocupe em áreas que não são tão ideais, como por exemplo em áreas de grande declividade. E aí uma outra observação, né, que é uma ocupação devido ao processo de divisão, né, de desgaste e de contradição do espaço que a Revolução Industrial trouxe ao longo da nossa história. Entendido. Vamos voltar para o nosso telão. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 3º ano. Professor Leonardo, como a sociedade pode se organizar para ter seus direitos preservados na busca pela sustentabilidade? De várias formas, galera. Você vai ter essa condição de preservar seus direitos, preservar sua dignidade, né? Seja individualmente ou seja coletivamente. Primeira coisa é a sua postura individual, é o seu exemplo, é como você lida com as situações mais banais do dia a dia. Outra questão é você buscar
reivindicar, e aí você vai se organizar para isso, reivindicar junto a quem controla, a quem governa, aos seus governantes, né? Essas melhores condições de vida, essas condições mais dignas de vida. E a questão da prática da sustentabilidade contribui muito a isso. Vamos pensar num seguinte exemplo. A gente tem, infelizmente, ainda na nossa sociedade, um grande número de pessoas subempregadas, né, e também de desempregadas. A prática da sustentabilidade cria novas alternativas de trabalho que podem ser utilizadas, podem ser adotadas por essas pessoas. Por exemplo, a questão da reciclagem, né? Você tem que ter já pelo menos mais dois tipos de trabalhadores envolvidos nessa função. Um grupo de pessoas que vai buscar esses rejeitos que podem ser reaproveitados e outro grupo de pessoas que vai trabalhar para reaproveitar esses rejeitos. São só dois exemplos bem singelos, mas tenham certeza de uma coisa. As alternativas são extremamente amplas e extremamente complexas para isso. Tá? Ok, acho que o professor Antônio quer complementar. Olha, essa fala sua é bem legal, porque quando falamos de sustentabilidade hoje, né, no passado achava que sustentabilidade era só reciclar. Hoje o termo sustentabilidade também é buscar a melhora social, a melhora econômica das pessoas. Então, dentro da Agenda 21, que você vai estar discutindo depois, né, aqui no programa, né, um desses aspectos é a melhora econômica das pessoas. Quanto melhor economicamente a pessoa vive, menos impactos sociais, né, e ambientais vão acontecer na sociedade, né, e no meio ambiente. Então é um dos aspectos, ou seja, não é só produzir riqueza, mas é também dividir essa riqueza de uma maneira mais igualitária. Fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa riqueza produzida, né? Sim. Exatamente. Excelente, professores. Vamos para a próxima. A nossa próxima dúvida agora é para quinto ano. Professor Antônio, por que a matriz energética mundial é baseada nos combustíveis fósseis? Pois bem, os combustíveis fósseis são explorados há muito tempo, né, principalmente a partir da Revolução Industrial. E então são alguns fatores. O primeiro fator é o tempo histórico que esse recurso é explorado. O segundo, investiu-se muito dinheiro para acontecer essa exploração e criou-se muitas tecnologias para que isso acontecesse. Além disso, os combustíveis fósseis eles têm uma gama de possibilidades que são interessantes para a economia. Por exemplo, o petróleo ele não é só um combustível, ele possui derivados que também são utilizados dentro do nosso cotidiano. O gás natural também é um outro combustível fóssil que tem a variação que pode ser usado na indústria ou também dentro de casa, né? É um recurso doméstico. E por fim o carvão mineral, que é utilizado em termoelétricas, tá? Então isso faz com que os combustíveis fósseis acabem tendo essa praticidade e essa facilitação para ser a matriz energética mais utilizada em todo o planeta Terra. Ok, professor Antônio, a nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano, pegando um gancho aí sobre sustentabilidade. É possível manter a competitividade na economia sem desprezar a sustentabilidade ambiental? Extremamente possível, até porque é extremamente interessante para as empresas também perceberem que existe um novo nicho de mercado voltado para as empresas que praticam a chamada responsabilidade socioambiental. Tá? Então, existem empresas que, além de primarem pela excelência na sua produtividade, tal, elas se preocupam com o processo de produção, tá? Buscando adotar medidas que mantenham a sua eficiência produtiva, mas que ao mesmo tempo respeitem, preservem o meio ambiente. E uma série de certificações, de selos que comprovam essa prática, têm sido observadas na hora que o consumidor vai escolher os produtos para o seu dia a dia. Então, sim, a questão da preservação socioambiental voltada para a indústria, para o setor de comércio, por exemplo, chega a ser, já é uma realidade. É um diferencial para acirrar ainda mais a competitividade entre as indústrias, entre os prestadores de serviços, entre o comércio em geral. Ok, essa eu acho que o professor Antônio não quer complementar, não. Vamos para a próxima. A próxima dúvida é uma dúvida de quarto ano. Professor Antônio, qual a relação entre as técnicas e a transformação do espaço? Bem, vamos lá. O ser humano, é natural que ele transforme o espaço. Hoje a discussão nesse primeiro bloco é bem isso, né? Sustentabilidade, combustíveis fósseis. E a técnica, ela facilita esse processo.
Porque o ser humano chegar e transformar é uma coisa. Agora, transformar de acordo com a minha necessidade, com a velocidade, com a produtividade que eu preciso, então é necessário que haja essas técnicas. A técnica traz a tecnologia. Então vamos imaginar, se eu quero explorar minério de ferro, explorar ouro, eu preciso de técnicas e tecnologias para facilitar isso. Porque se eu for fazer isso apenas com as minhas mãos, eu não vou dar conta. E aí a minha ocupação, a minha transformação do espaço, ela não vai ocorrer da maneira que eu preciso. Ok, obrigada, professor Antônio. Chegou a hora da gente fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências Humanas, que no próximo bloco contará com a participação do professor Cledson Pereira, de História, e do professor Leonardo, que continua com a gente. Eu agradeço a presença do professor Antônio. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!